Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em modelagem, corte e costura de roupas femininas. E o tema de hoje é 5 segredos para o corte e acabamento perfeitos que vão fazer você lucrar mais. Você quer saber quais são esses 5 segredos? Pois é, então fica aí na live de hoje, convida a amiga para poder assistir também, tá? Porque vai valer muito a pena você ficar até o final, onde eu vou te falar. Esses 5 segredinhos aí que vão fazer toda a diferença aí nas suas peças e vão fazer você lucrar mais, tá? Mas antes, deixa eu te falar. Se você ainda não fez a sua inscrição para a Jornada Costureira 5K, não deixa para a última hora, não. Tá? Eu já estou deixando aí, já está no Instagram, na bio do Instagram tem o link para você clicar e fazer lá sua inscrição, é bem rapidinho. No Facebook e no YouTube também tem o link para você não ficar de fora desse evento Jornada Costureira 5K. Também aí nos comentários, tá? Já estou deixando aí salvo o link para facilitar aí para você. Você vai clicar no link, vai digitar o seu e-mail, o seu número de WhatsApp, tá? E vai entrar para o nosso grupo aí, Jornada Costureira 5K, onde você vai receber os lembretes aí para você não se esquecer e não perder nenhuma live de aquecimento também, que acontecerá essa semana e semana que vem, todos os dias aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Marinalva, Jaguariúna, São Paulo, Gene Fraga, boa noite do Rio de Janeiro. Muito bem, meninas, sejam muito bem-vindas, viu? Tem um menino aí também, né? Tem um menino costureiro aí também. Gente, muito feliz com vocês aqui, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu entrar aqui no nosso assunto. 5 segredos para um recorte e acabamento perfeito que vão aumentar os seus lucros, tá? Então, deixa eu te falar o que é um acabamento perfeito, tá? Normalmente é quando a peça está sem pontas de linhas, sem costuras emendadas, né? Quando o viés, o revel ou o forro que você colocou está de acordo com a peça, quando a costura ali não está repuxando, não está enrugando, não está franzindo o tecido, não sei se isso já aconteceu com você, né? E quando também os itens que você usa aí nesses acabamentos são de primeira qualidade. A estética da peça, a beleza da peça, o caimento da peça depende muito do corte e do acabamento, tá? Você pode observar que um está no início da produção e o outro está lá no final. Primeira coisa, o corte está lá no início, tá? E os acabamentos estão lá no final. Mas você vai ver no decorrer dessa live que um está interligado com o outro, tá? E o acabamento não fica legal quando... O que acontece? Quando aquela roupa tá, aquelas pontas de linhas aparecendo, os fios do tecido, os desfiados do tecido ficam aparecendo, por quê? A peça de roupa, quando nós fazemos, né, tem a união de um tecido com o outro, mas tem as bordas, né, normalmente as cavas da gola, as cavas da manga, que precisam de um acabamento. E quando esse acabamento não está de acordo, fica linha aparecendo, fica costura repuxando, e a estética da roupa é totalmente comprometida por causa disso, e também o caimento no corpo. Normalmente ela não vai vestir bem e não vai encher os olhos da sua cliente. Então faz muita diferença você se preocupar aí com os acabamentos, tá? Por que isso tem tanta diferença assim, Thalita? Porque às vezes você pensa, vai ficar por dentro mesmo, ninguém vai ver. Olha, não pense dessa forma, viu? Os acabamentos aumentam o valor da sua peça, tá? Porque ele confere beleza, ele confere limpeza, ele confere capricho à peça que você faz. Então, não cai nessa bobeira aí de ficar pensando, tá por dentro, vou fazer de qualquer jeito, que com certeza a sua roupa, ela não vai ser uma roupa bem vista, não vai ser uma peça de primeira qualidade e não vai ter o valor que você deseja que ela tenha. Às vezes a gente reclama, né? O cliente não valoriza o meu trabalho e tudo mais, mas justamente porque às vezes nós não, assim, nos preocupamos com esses pequenos detalhes que fazem
toda a diferença aí nas peças. Me falem aí, gente, tá fazendo sentido para vocês? E aí, deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Mi dos Reis de Americana, gente, tem gente de São Paulo, Cícera de Minas Gerais, Estela, boa noite, Gene Fraga, quando eu vou comprar uma roupa, olho logo o avesso. Aí, para você ver. Eugênio, você costura também? Aí o exemplo da Gene foi genial. E é verdade. Nós, costureiras, fazemos isso, né, gente? O cliente também faz, viu? E isso compromete muito o valor daquilo que nós produzimos, tá? Você pode observar que o que diferencia uma roupa baratinha, né? Dessas que a gente fala, roupa de lojão, de uma roupa de grife, de uma roupa mais cara, normalmente são os detalhes dos acabamentos, viu? Porque, gente, o acabamento, ele não compromete não apenas só a estética da roupa, não, mas também a durabilidade, sabe? Quando você faz um acabamento bem feito, aquela roupa, ela dura mais. E o acabamento mal feito, a sensação que dá, como eu falei no início, é que aquela roupa vai desmanchar. E é por isso que essa preocupação das grandes marcas, das grifes caras, né? Justamente nos acabamentos. Por quê? Valoriza mais a peça. E nós, costureiras, queremos e sonhamos em ser valorizados pelo nosso trabalho. Então, a gente tem que aprender com eles, né? E procurar fazer, caprichar aí nos acabamentos, no corte, que também eu vou falar. O corte já é a primeira coisa. Se o corte for comprometido, o restante todo da sua roupa, ele vai ser comprometido também, né? Às vezes a gente se questiona assim, nossa, mas a pessoa dá R$ 500 um vestido lá na loja e quando se trata, e quando é comigo, eu cobro R$ 100 do vestido, o cliente ainda fica chorando, achando caro. Mas será por quê? Às vezes é bom a gente receber, muitas vezes, nos questionar, será que eu estou deixando a desejar? Será que as peças que eu estou fazendo, qual que é o diferencial daquele vestido lá, que custa R$ 500, as pessoas pagam rindo, do meu que está custando R$ 100 aqui? A gente precisa fazer essa autocrítica, sabe? E eu venho aqui para te dizer de experiência própria, e na maioria dos casos, estão nos mínimos detalhes que você consegue se você tiver uma técnica, tá? Se você buscar aprimorar os seus conhecimentos aí na costura, tá? Mas o que acontece? Muitas costureiras, não só porque não sabem, às vezes até sabem, mas acham que é perca de tempo. Pensa assim, é perda de tempo, gente, vai ficar por dentro mesmo da roupa, ninguém vai olhar, deixa eu fazer isso aqui de qualquer jeito, às vezes não passa nem um zigue-zague ali, que entrega aquela roupa com aqueles tecidos todo por dentro desfiando, pelo amor de Deus. Ó, uma costureira 5K não faz uma coisa dessa não, viu? Tem que ter capricho. Aí você pensa assim, mas eu cobro baratinho, mas você quer ser uma costureira que cobra baratinho, que entrega as coisas de qualquer jeito, e aí seu cliente tá lá pagando caro lá, um vestido de R$ 500 e o seu não quer pagar R$ 100, justamente porque talvez você não busca esse diferencial aí nas suas peças. Então, para a gente ser valorizada, a gente também tem que se valorizar, não é? Nós temos que colocar valor nos nossos produtos. E eu estou aqui para te dizer que o grande valor está aí nos acabamentos, no corte, tem que ter capricho. Não adianta querer fazer de qualquer jeito, não, porque vai dar ruim lá no final. Vai dar ruim. Olha só, muitas também acham o quê? Que por ser algo, como eu falei, né, que está por dentro da roupa, não precisa ter essa preocupação. Mas, como eu disse, a durabilidade da roupa depende dos acabamentos, não é só a estética, tá? E a gente falou aí, né? Falou aí nos comentários que quando ela vai comprar uma roupa, o que ela faz? Olha por dentro, primeiro, olha por dentro. Isso aí, é costureira também, né? 40 anos, só faz artesanato. Amo costurar, quero fazer minhas peças. Isso aí. Gente, e é verdade, olha só, a gente costureiro, nós costureiros temos essa preocupação, o cliente que usa a roupa também tem essa preocupação, e isso traz diferencial para as nossas peças, isso valoriza o nosso trabalho, e aí você pode cobrar
de acordo com o seu trabalho, porque você gastou tempo com aquilo ali, dedicação, fez com amor, fez com carinho. O cliente vai chorar, mas vai ter algo que ele vai se amar, que vai cair no corpo como uma luva, vai se sentir bem, que vai sair, as pessoas vão elogiar, e mesmo que ele reclame do preço com você, com certeza ele vai voltar para poder comprar mais. Sabe por quê? Porque vai ser muito elogiado por onde ele passar por aquela roupa. Toda vez que olhar no guarda-roupa, vai falar assim, olha, esse aqui foi a Gene que fez, olha, vou voltar lá de novo, porque essa roupa aqui nunca acaba. Gente, eu falo porque eu recebo isso das minhas clientes. Eu tenho maior orgulho. Hoje mesmo, eu estava na rua e tinha uma cliente minha que estava usando um vestido que eu fiz. Gente, devia ter tirado foto. Agora que eu estou aqui na live, estou lembrando de falar isso. Ela estava usando um vestido estampado que eu fiz, longo, lindo. E, gente, deve ter uns 5 anos que eu fiz esse vestido para ela. E estava um grupo de pessoas, né, elogiando, nossa, como você tá bonita e tudo. E eu aproveitei e falei, olha que vestido bonito. Aí ela falou assim, foi você que fez. Eu falei assim, eu lembro, eu sei. Eu conheço de longe, né? E ela mesma comentou, Thalita, as peças que você faz não acabam. Olha, tem um tempão que eu tenho esse vestido. E volta e meia eu encontro com cliente usando roupa que fiz há anos e eles relatam isso. E eu fico muito feliz, e eu tenho certeza que você também, costureira, fica feliz quando recebe esse elogio pelo seu trabalho. Então, é importante que nós nos preocupemos com a qualidade do nosso trabalho. Porque roupa baratinha, descartável para toda hora, tá cheio aí. Chega a ser desanimador quando você foca nesse mercado aí de trem baratinho, coisa descartável, que as pessoas já estão cansadas, que é tudo muito igual. Quando você olha para esse mercado e pensa assim, não vou costurar, não. Costura não dá. Às vezes a pessoa pensa assim, a costura não dá dinheiro, não. Olha para você ver aquela blusa ali, aquele vestido de R$30, não paga nem o tecido. Mas aquele ali, gente, mal feito, não é daquele jeito que você vai fazer. Você, uma costureira 5K, não faz roupinha baratinha, descartável, que vai ser usada e descartada logo, logo, não. Faz peça para durar, para gerar desejo nas pessoas que usam, para gerar elogios, para elevar a autoestima aí da sua cliente. E nisso nós precisamos focar aí no corte e nos acabamentos, viu? E olha só, deixa eu ver o que é. Vocês estão falando aqui, só um minutinho. A Gene aqui que falou que ama costurar. Que bom, eu também, viu? Costura, além de ser lucrativa, né, gente? É uma terapia, não é? Costumo dizer isso aí. Olha, sem técnica não vai, tá? O que é a técnica, gente? Você precisa saber como se faz. Ter um passo a passo. E depois que você tem esse conhecimento, aí isso faz assim, assim, assado. Aí você vai o quê? Executar. A primeira vez não vai sair bem. É normal. A segunda já vai começar a melhorar. A terceira, melhor ainda. A quarta, a quinta. E daqui a pouco, com o tempo, você está cada vez melhor. Porque você adquiriu a técnica, o jeito de fazer, e agora você vai o quê? Treinar repetidas vezes para que você alcance a perfeição. E aí você consegue fazer os seus acabamentos rapidamente, tá? Sem aquele sofrimento. Nossa, eu demoro 1 ano para poder fazer isso. Mesmo que você seja costureira há anos, se tem algum tipo de acabamento que você tem dificuldade em fazer, é importante você tirar um tempinho aí para poder treinar e fazê-lo em retalhinhos de tecido aí, repetidas vezes, para que a sua coordenação motora memorize aqueles movimentos, para que seu cérebro memorize aqueles movimentos e você fique cada vez melhor naquele tipo de acabamento, tá? Outra coisa também os acabamentos, gente, são as últimas coisas que você vai fazer na roupa. Mas você precisa pensar neles no início. É importante que no início da peça, ali na hora de cortar, você já saiba quais são os acabamentos que você vai fazer naquela roupa. Igual um músico quando vai se apresentar, quando vai cantar, ele não tem um repertório de música,
ele não vai lá e anota quais as músicas que ele vai cantar de acordo com o ambiente em que ele vai se apresentar? Assim também você, costureira, de acordo com a peça que você vai fazer, com o tipo de tecido que você vai usar, você precisa já ter em mente qual o tipo de acabamento que você vai fazer. Por exemplo, se for uma peça assim mais esportiva, mais básica, vamos dizer assim, o viés cai super bem. Se for uma peça mais fina, né, um tecido mais nobre, o revel é o ideal. Mas se for uma peça invernal, de um tecido de inverno, às vezes essa peça de inverno vai pedir um forro no lugar do revel, porque vai ficar uma peça mais quentinha, mais aquecida. Mas também você tem que observar e se preocupar com o tipo de forro que você vai colocar nessa peça. Por quê? Esse forro também, ele tem que ter um bom caimento, que senão vai repuxar a peça de fora, mesmo ele estando por dentro, ele vai comprometer a estética da sua roupa, se aquele forro não for bem cortado, e se não for e se não for adequado para aquele tipo de tecido. Por exemplo, se o seu tecido é com elastano, o seu forro também tem que ser com elastano. Agora, se o seu tecido é um tecido de algodão, sem elastano, o seu forro também fica mais bonito você colocar um tecido de algodão, mais fininho, é lógico, mas que componha aquele tecido de fora, tá? Se o seu tecido for sintético, um forro de tafetá, por exemplo, de poliéster, vai cair melhor do que um forro de algodão ou um forro de malha. Então, é importante você se atentar para esses detalhes, tá bom? E olha só, tem também o tipo de entretela. Existe entretela para cada tipo de peça, de tecido. Existe entretela para malha, existe entretela para crepe, existe entretela própria para golas e punhos. Então, é importante você se atentar também para esses detalhes aí da entretela, do tipo de acabamento, se é viés, se é revel, se é debrum, se é forro, e também os tipos de aveamentos. Porque você tem que observar qual o tipo de aveamento que você vai colocar naquela peça e pensar nisso lá do início. Além de você já disponibilizar dos materiais de acabamento para você fazer a peça e aí você não perder tempo, quando você planeja aí do início, você também economiza mais. Porque você já vai comprar o tecido na quantidade certa para os acabamentos. Porque é horrível, você está fazendo uma peça, aí daqui a pouco falta tecido. Aí você não acha mais para comprar. Você tem que viajar na outra cidade que você comprou, na outra loja não tem mais, aí às vezes aquela peça vai ficar parada lá, sem utilizar, porque não tem mais tecido para poder fazer aquele acabamento, ou aí você vai achar um pano diferente, faz o acabamento, vai ficar feio, não vai combinar. Então, às vezes você quer economizar no tecido, eu vou comprar só 1 metro, mas às vezes você comprar 1,20 m, 20 centímetros a mais, não vai fazer diferença no bolso, tanto, né? 20 centímetros a mais, e vai fazer uma grande diferença na sua peça, porque ela vai ter mais valor com isso, e com isso você consegue vender ela por um valor maior e faturar mais no final do mês, se atentando para todos esses detalhes que eu acabei de te falar. Então, não adianta você querer economizar nos acabamentos, deixar para pensar só lá no final que tipo de acabamento que você vai fazer na sua roupa, tá? Olha só, não adianta você querer fazer de qualquer jeito, sem técnica, é preciso treinamento aí para você adquirir habilidades com os acabamentos e com o corte também, tá? E se você não se atentar a essas coisinhas que eu te falei, a peça, ela fica desleixada, tá? Fica mal feita e, seu trabalho perde o valor. E nós não queremos que isso aconteça, tá? Você que quer ser uma costureira 5K, eu tenho certeza que você vai anotar todas essas dicas aqui que eu tô te falando, porque faz muito sentido, viu? A Jenny fez um comentário aqui. Quando comecei lá nos anos 80, os cursos de costura eram caros e eu aprendi cortando pela outra peça.
e usava as revistas para tirar os moldes. Nossa, gente, eu falo muito isso aqui. Você, então, ó, é prova viva do que eu estou falando. Não é mentira, é isso mesmo, né? Usava as revistas para tirar molde, fazia até para vender. Blazer, bermuda, etc. Hoje está tudo mais fácil, e é verdade. Hoje nós temos essa facilidade, gente, do online. Tem gente que fala assim, que não gosta de curso online, não sei o quê, que não tem paciência. E eu fico assim, como, gente? Tem toda a facilidade, ó. Você não precisa sair de sua casa, se deslocar para poder ir a determinado local para poder estudar. Você faz o seu horário. Eu que tenho filhos pequenos, né? Quantas vezes já desejei, moro no interior, ainda tinha essa dificuldade de me deslocar para uma cidade grande, onde tem um curso, aqui na minha região não tem cursos especializados em corte e costura de roupas, ter que deslocar de longe, né? Eu fiz isso quando era solteira, agora se eu fosse fazer. Faço muito aperfeiçoamento aqui, de dentro da minha casa e online. Então, a internet veio para nos ajudar muito nisso aí, né, Gene? E ela relatou aí, tirar molde de revista, até mostrei, quem me acompanha aí no Instagram, viu nos stories que complicação que é muito mais fácil você aprender a modelagem do que se submeter a muitas vezes pegar uma roupa, gente, tem gente que desmancha a roupa para poder copiar o molde dela, olha que trabalhão. E os moldes de revista, para quem já tirou molde de revista, é muito trabalhoso, então vale muito mais a pena você abrir sua mente para poder aprender a modelar do que ficar sempre dependendo aí dessas técnicas que muitas vezes não traz a perfeição, né? Olha só, não adianta ignorar a etapa do corte e dos acabamentos. Se você quer crescer, se você quer faturar com a costura 5.000 ou mais por mês, você precisa se atentar a esses dois detalhes que eu falei aqui, que é o corte e os acabamentos. Um está lá no início e outro está lá no final, mas são extremamente importantes. Ô, Thalita, por que você não fala a costura em si? Gente, porque costurar reto, gente, é fácil vocês conseguirem alguém que vai fazer uma costura reta para vocês. É fácil vocês pegar a máquina e só tocar para frente. Agora, cortar e dar os acabamentos perfeitos, isso aí não é para qualquer um. É só para uma costureira 5K, viu? Se você não buscar aperfeiçoar, isso aí não vai acontecer com você, tá? E outra coisa, não adianta ter pressa. Não adianta querer fazer logo. Ó, o problema do acabamento é o seguinte: você cortou, tem gente que já no corte não tem muita paciência e corta o trem de qualquer jeito. Aí senta na máquina para poder costurar, aquele negócio, a roupa fica um lado maior do que o outro, o negócio fica torto, aí você começa a perder a paciência, aí chega na hora dos acabamentos, você quer logo entregar aquela peça e quer fazer tudo correndo. Você quer fazer tudo correndo. Aí, que negócio fica todo torto, assim, todo mal feito. A cliente chega, não gosta, fala, tá, defeitinho aqui, defeitinho aqui, aí volta para você desmanchar, para você consertar. Você perde mais tempo ainda querendo andar depressa. Então, é preciso paciência, é preciso carinho, gente, é preciso amor. Costura é uma arte. Sinta-se uma artista. Não adianta fazer nada correndo, nada com pressa. Não, você precisa ter técnica e dedicação, tá? Para você poder alcançar um faturamento aí de 5.000 ou mais por mês com a costura de roupas femininas. E aí você pensa assim, mas como se eu fizer desse jeito, Thalita? Vou fazer um vestido por dia ou uma blusa, olha lá se eu consigo num dia fazer. Mas pensa bem, não é melhor você fazer uma blusa que custe 100 do que fazer 5 blusas que custam R$30 cada uma? É muito melhor você se dedicar a uma peça bonita, bem feita, de qualidade, que enche os olhos da sua cliente, do que você ficar fazendo um tanto de roupinha, um tanto de conserto, que os clientes chegam toda hora te enchendo o saco, pedindo para poder fazer mais barato, e você fica estressada, cheia de acúmulo de serviço. Melhor você deixar aflorar essa artista que há em você e fazer peças que sejam valorizadas, que vão te dar retorno, que vão te dar dinheiro, tá? Então vamos lá para 5 segredinhos que eu quero te falar aqui nessa noite para que suas peças tenham aí um acabamento e um corte perfeito. Primeira coisa, gente, é observar a linha que você vai usar e a agulha. Vou falar da linha primeiro.
A linha, gente, ela não tem que ser parecida com o tecido, com a cor do tecido, não. Ela tem que ser igual, tá? Porque a sua peça ela pode estar toda bem feita. Vamos falar da costura aqui, seus acabamentos impecáveis, né? Tudo ali lisinho, né? Tudo na régua, vamos dizer assim. Mas se a linha estiver fora da cor do tecido, não vai rolar. Não adianta, gente, você querer colocar um azul marinho no preto, é aí que vai aparecer. Não adianta você colocar uma cor natural no branco. Não adianta. Vai comprometer a estética da sua peça. Ah, Thalita, mas e quando eu quero fazer um pesponto, uma cor diferente? Aí é outro caso. Aí são detalhes que fazem parte do modelo daquela peça. Por exemplo, você vai costurar um tecido na cor jeans, né? A gente gosta muito de trabalhar com mescla, por exemplo, mesclinha. Não sei se vocês conhecem. E aí você vai costurar com uma linha num tom de marrom, aquela linha de pesponto, mas que seja uma linha de pesponto, que é aquela linha mais grossa. E aí você tem que preocupar ainda mais, porque seus pespontos têm que estar bem certinhos, porque se a linha ela se contrapõe à cor do tecido, então aí que vai aparecer mesmo qualquer costurinha torta que você fizer. Então, essa questão da linha aí é uma coisa mínima, mas faz diferença, viu? Muita diferença na estética da sua peça. E a agulha, às vezes fica com preguiça de trocar a agulha. Gente, joga essa preguiça para lá, gente. Quer fazer os negócios com pressa? Não dá. Uma agulha batida, a ponta, ela vai puxar fio na sua roupa. E uma roupa de fio puxado, gente, tá com defeito. Você coloca um crepe ali, a agulha já trabalhou muito tempo, ela tá, às vezes, a olho nu é imperceptível, aquela ponta que fica um pouquinho batida, mas é o suficiente para poder estragar por completo a sua peça. Se ela for de um tecido fino, puxa fio e não tem jeito, compromete aí os acabamentos aí da sua peça. Outra coisa, não somente a agulha quando ela está muito gasta, muito usada, você tem que também observar que para determinados tipos, para cada tipo de tecido, existe um tipo de agulha. Por exemplo, se você vai trabalhar com tecidos mais finos, né, tipo uma seda, um cetim, uma organza, é importante você colocar uma agulha mais fina, agulha tipo número 9, tá? Se você vai trabalhar com um tecido mediano, né, tricoline, não muito grossa, uma viscose, você pode colocar a agulha número 12. Eu gosto muito de trabalhar com a número 12, porque ela abrange uma variedade maior de tecidos. Aí eu parto para 9 só se for tecido muito fininho mesmo. E a agulha número 14, se você for trabalhar com brim, com sarja, com jeans até. Tem a agulha 16 e a 18 é só para capotaria e bolsa, gente. Não inventa colocar essa agulha para trabalhar com roupa, não, tá? E a 16 eu acho muito grossa mesmo, muito. Se você for fazer uma barra de calça jeans, que tem aquelas várias camadas de tecido, talvez você precise de uma agulha 16. Mas como não te aconselho ficar pegando conserto, pegando barra de calça jeans para fazer, normalmente, porque você não vai ter o valor que o mesmo valor de fazer uma peça de roupa. Então, a agulha 16 também, ela é indispensável aí para costura de roupas femininas. Você vai trabalhar muito com a 9, com a 12 e com a 14, tá? De acordo com esses tecidos aí que eu falei com você. É um investimento pequeno diante do retorno que isso vai te dar. Agulhas e linhas adequadas aí para o seu tecido, tá? Esse aí é o primeiro ponto que eu quero te falar nessa noite. Parece simples, mas faz toda a diferença aí nas suas peças, tá bom? O segundo ponto que eu quero te falar nessa noite é na hora do corte. E tem algumas lives aí no canal falando como cortar o tecido, como identificar o fio do tecido, e é sobre o fio do tecido que eu quero falar com você, tá? Às vezes você quer aproveitar tecido e corta aquela manga para aproveitar aquele pedacinho do tecido ali no fio contrário. A blusa tá toda no fio reto. Aí você vai lá, nossa, deixa eu aproveitar essa pontinha aqui, e aí você coloca a manga ali no fio horizontal. Gente, aquela manga que você colocou no fio contrário,
ela vai ficar prendendo a sua cliente. Por quê? O fio reto, ele tem um pouco de elasticidade. Já o fio contrário, não. Então, ela vai ficar prendendo e visivelmente vai dar diferença até na cor, na tonalidade do tecido. Se ele for um tecido liso, aparece muito. Às vezes tem gente que quer aproveitar nos bolsos, gente. Faz aquela calça linda, maravilhosa. Aí pega os bolsos e corta lá o fio contrário. Nossa, dá para ver nitidamente que aqueles bolsos ficam com a coloração diferente. O caimento é outro, gente, é outro. Então, é muito importante, no corte, você atentar aí para o fio do tecido. Thalita, quando tem estampa, quando tem listras, a mesma coisa. Você tem que acompanhar as estampas, né? Se a estampa é de florzinha para cima, aí você corta o contrário, as florzinhas na roupa fica tudo de cabeça para baixo. As bonequinhas, né? Vamos dizer assim. Fica estranho, gente, fica feio. As listras, muitas vezes, tem uma emenda no meio da roupa, na frente ou nas costas, e uma listra está aqui em cima, a outra está aqui embaixo, elas não estão se encontrando. Isso compromete demais a estética da roupa. Ah, mas aí eu vou gastar muito tecido. Vai, mas vai fazer diferença para o seu cliente, e você coloca isso na conta do cliente. É lógico, você gasta mais tecido quando você quer fazer algo que esteja mais belo, mais bonito, e vale a pena, porque depois de pronto, não tem jeito de consertar. Né? Então, vale a pena você se atentar para isso na hora do corte. Esse é o segundo ponto que eu quero falar para você nessa noite. Outro que eu quero falar com você também, se prepara, viu? São os aviamentos de qualidade. Não economize em aviamento, gente. Olha, se você colocar um zíper que não é de uma boa qualidade, a cliente vai usar uma vez, aquele zíper vai estragar. E ela vai voltar para você consertar. Aí você vai ter que desmanchar aquele zíper, se desculpar. É lógico que não é culpa sua, né, gente? É culpa de quem fez o zíper. Mas quando você for comprar, já vai no bom, tá? Procura o que seja bom, o que seja durável, para você não ter esse problema, tá? Outra coisa, eu não estou falando só da durabilidade, não, tá? Eu quero falar para você da estética também, dos aviamentos. Por exemplo, botões. Olha só, se você está fazendo uma camisa, gente, de cambraia de linho, uma camisa, pensa numa camisa chique, toda social, aí você vai lá e coloca um botão de plástico, gente. Tem aqueles botões que são imitação de dourado, né? Imitação de ouro, que aí quando você lava, solta toda, descasca todo aquele dourado daquele botão, fica só aquela tinta preta por baixo. Pensa uma camisa, você pegou uma camisa linda, no tecido lindo, você caprichou ali nos acabamentos, tá todo bonito, aí você coloca uns botões baratinhos, feinhos naquela camisa. Aquela camisa, ela pede um botão de madrepérola, um botão de coco, né? Um botão de massa, algo que seja apresentável para poder compor todo aquele visual da peça. Eu gosto muito de botão de metal também, porque vai fazer diferença naquela final da peça, esse pequeno detalhe aí, que são os botões, que são os zíperes, que são as entretelas, né? A entretela adequada para todo tipo de tecido, é importante você ter, porque se você pega uma entretela muito grossa para poder colocar num crepe, aquela entretela vai comprometer o caimento daquela peça. Então, é importante você se atentar para os aviamentos e não economizar na hora dos aviamentos, porque isso vai ser uma economia assim tão pequena diante do benefício que se preocupar com os aviamentos vai te trazer. Porque a sua roupa, por causa de um botão que é mais apresentável, que é mais bonito, que combina com aquele tecido chique, a sua roupa ela vai custar mais, ela vai ter mais valor de mercado e o seu cliente vai pagar por ela muito mais satisfeito. Tá bom? Então, a quarta dica que eu quero te dar nessa noite eu falei isso ontem e vou falar aqui de novo. Faça do ferro de passar o seu amigo. Utilize sempre o ferro de passar nas suas peças. Durante a produção, enquanto você estiver fazendo, passe, abra as costuras
E ao finalizar a sua peça também. Não entrega ela para o cliente, não coloca ela para vender sem passar, não. Porque quando a gente não passa, aquelas dobras, aquelas mangas, aquelas barras, fica aquela coisa fofa. Aquela costura, ela fica alta, a roupa fica tipo inflada, sabe? Então é importante você vir com ferro, com todo carinho, passando aquela roupa. Porque se ela custa 30, ela vai custar 80. O valor que ela vai apresentar é outro. A partir do momento que você se preocupa com isso, em passar a peça. E eu falo passar, não é passar para desamarrotar, não. O meu pai costumava muito usar esse termo, é passar para assentar as costuras. Porque, como eu te falei, você costura, o pano fica meio fofo, assim, fica aquele negócio alto. E aí você vem passando, ele assenta. Porque amarrotar é lógico que vai amarrotar, dependendo do tecido que você trabalhar, então, vai estar amarrotado. Mas o passar faz com que as costuras fiquem mais bonitas, fiquem mais apresentáveis, e aqueles torcidinhos, por exemplo, que acontece normalmente quando a gente está fazendo a bainha de lenço, você consegue tirar todos eles, passar, assentar a bainha de lenço, as barras, as costuras laterais, o zíper quando você coloca. Então é importante você utilizar o ferro nas suas peças em todas as etapas aí da sua produção. Tá? E é por isso que eu tô falando, precisa de carinho para fazer, não adianta fazer com pressa, não adianta fazer correndo, e é isso que vai trazer valor para os seus produtos aí, para as suas roupas que você confeccionar no seu ateliê. E a quinta dica que eu quero te dar é: compre o tecido sempre pensando nos acabamentos, tá? Olha só, você vai lá, compra 1 metro de tecido. 1 metro de tecido custa R$20. E aí você ainda fica na dúvida: será que vai dar? Será que não vai dar? Será que não vai dar? E compra só 1 metro. Esquece do revel, esquece do viés, que talvez vai ter a peça que você vai fazer, ou do debrum, né? Esses 3 tipos de acabamento aí mais simples. Vou falar: revel, viés e debrum. Aí você corta a peça toda. Não deu para poder fazer o viés, ou o revel, ou o debrum. Aí você volta lá na loja para poder comprar mais um pedacinho ali para poder fazer. Me fala, tem o tecido? Não tem. Aí você não encontra mais daquele tecido, do mesmo, parecido. Aí você tem que pensar, que tipo de acabamento você vai fazer naquela peça? Não acha? Aí coloca um acabamento qualquer, pronto, estragou a peça. Outra coisa, vamos supor que você encontre aquele tecido. Você que é costureira, que está aqui me assistindo, vai entender melhor isso aqui que eu vou te falar agora. Você encontrou o tecido para comprar o acabamento. Na hora que você comprou para fazer a blusa, ao invés de comprar 1,20 m, que era 20 centímetros a mais que você precisava, se o tecido custou R$20 o metro, esses 20 centímetros a mais aumentaria aí R$4. Então, sairia R$24 esse tecido para poder fazer a blusa. Mas aí, se você quis economizar esses R$4, comprou só 1 metro, ok? Aí, não deu para fazer os acabamentos, aí você vai lá na loja comprar mais um pedaço. Escuta o que eu estou te falando. Se você comprar esses 20 centímetros aí, sozinhos, separado daquele 1 metro que você comprou primeiramente, esses 20 centímetros não vai dar para você fazer acabamento. Não dá. Por quê? Quando a gente já corta, que eu falei, pensa no acabamento no início da confecção da peça, quando você já corta o tecido, a sua peça, no início, você já faz ali os encaixes do acabamento. E quando o tecido está inteiro, você consegue fazer esses encaixes. Mas aí, se você compra só 20 centímetros para poder fazer o acabamento, principalmente se for um viés que você tem que cortar na diagonal, não tem como. Esse tecido não vai dar, aí você vai ter que comprar aí meio metro do tecido para poder conseguir fazer um simples acabamento aí, que seja um revel ou que seja um viés. Aí, aquela economia que você achou que estava fazendo na hora de comprar o tecido para fazer aquela blusa, foi para o beleléu. Porque seria R$4 apenas, agora já vai ser 10, porque você vai ter que comprar meio metro para poder dar o acabamento
naquela peça e agradecendo de ter encontrado, porque corre o risco de você não encontrar. Então, pensando no acabamento, já no início, que tipo de acabamento você vai fazer, sempre compre o seu tecido a mais, pensando nos acabamentos. 20% a mais, com certeza já vai dar para você dar esses acabamentos aí, aos quais eu te falei, o revel, o viés ou o debrum, viu? Pensa comigo, é antes sobrar do que faltar. Aquela sobrinha de tecido que vai dar ali, se aproveita ela em outra coisa aí no seu ateliê. É melhor do que você depois ter que ficar com a peça parada, estragada, porque você não tem mais tecido para poder fazer o acabamento, tá? E isso faz com que você fature mais. Essas dicas que eu te dei aqui, que são se preocupar com a escolha das linhas e das agulhas, prestar atenção no fio do tecido na hora de cortar, não economizar nos aviamentos, tá? Preste atenção, isso é muito importante. Utilizar o ferro de passar sempre durante todo o processo de produção aí da sua peça, tá? E também comprar sempre 20% de tecido a mais para poder fazer os acabamentos das suas roupas. Essas 5 dicas são simples, mas são essenciais para você ter peças belas, bem acabadas, que caiam bem e que te levem a um faturamento de 5 mil ou mais por mês com a costura de roupas femininas, tá? Gente, eu agradeço demais. Me fala aí se vocês gostaram, se faz sentido para vocês essas dicas. Tem gente que está comigo aqui desde o início, eu fico muito feliz com isso, porque estão gostando, né? Gente, olha só, e eu quero voltar aqui para quem chegou depois e não viu que eu falei sobre a Jornada Costureira 5K, que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro. Essas lives aqui que eu estou passando para vocês são só assim, uma prévia bem simples do que vai acontecer nesse evento Jornada Costureira 5K. Nós estamos preparando tudo com muito carinho para você, para te levar a um faturamento de 5 mil ou mais por mês com a costura de roupas femininas. Gente, e para se inscrever é bem simples. Ó, primeiro, você não vai pagar nada para fazer sua inscrição, tá? Depois, é online, você vai poder fazer aí, participar da Jornada Costureira 5K, aí do conforto da sua casa. O link tá aí nos comentários, tá no YouTube, tá no Facebook e também tá na bio do Instagram. Quem tá aqui no Instagram comigo, pode clicar lá para poder se inscrever. Jornada Costureira 5K. Eu vou te dar o passo a passo para você se tornar uma costureira que fatura 5 mil ou mais por mês, dos dias 10 aos dias 14 de outubro, tá? E eu quero te ver comigo nessa jornada, viu? Vai valer muito a pena, não deixa para a última hora, não. Se inscreva logo, tá? E não perca essa chance. Foi muito bom estar com você, ó. Amanhã tem mais. Amanhã às 19h30 eu vou estar aqui com vocês em mais uma live de aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Um beijão, fiquem com Deus, tá? E até a próxima!